Bom dia, irmãos. Deixa eu... Bom dia também aos convidados, né? Que Deus abençoe a todos. Hoje gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 13. Vamos ler do 1 ao 22. Eu gostaria que vocês me ajudassem no sentido de que aquietassem os corações para que eu possa me fazer entendido aquilo que vou explanar aqui e que os irmãos não percam nada do que vai ser dito aqui. Porque a partir desse ponto, vocês vão ser confrontados com a palavra do Senhor dentro da história de Deus, dentro da história do povo de Deus, tá? Vou trazer aqui a respeito dos capítulos anteriores, para que nós possamos nos situar nos acontecimentos. 400 anos a 430 anos de escravidão. Em seguida, José, primeiro escravo e depois governador egípcio. Após a morte de José, literalmente, começa a grande opressão dos hebreus pelo faraó Ramsés II. Gostaria de que vocês prestassem bem atenção. Pode fazer grande diferença na vida de vocês, como tem feito na minha vida. Tem feito diferença a palavra do Senhor para o povo da época, mas serve para nós também. Para nós entendermos quem é o nosso Deus, o que Ele é capaz de fazer com qualquer um que Ele queira fazer. Amém? Antes mesmo de entrar aqui no texto, vou fazer esse pequeno relato dos capítulos anteriores. Não se preocupe não, que não é menos do que 2 horas de pregação ou algo desse tipo não, tá? Só para acalmar os corações. Vamos lá. Capítulo 1, aperto no Egito, escravidão, opressão, decreto de morte das crianças masculinas instituídas por Faraó. Capítulo 2 ao capítulo 7, versículo 13, preparação do libertador, Moisés. Capítulo 7, do versículo 14 ao capítulo 11, pragas sobre o Egito, Faraó resistente. Capítulo 12, do 1 ao 36, Páscoa instituída, anjo da morte, morte dos primogênitos. Capítulo 12, a partir do versículo 37 até o capítulo 18, provisão de milagres para a jornada e consagração dos primogênitos. Vamos à leitura. Nós vamos nos deter. Isso é só um pequeno relato dos acontecimentos passados para que a gente possa se situar no contexto da história. A palavra do Senhor diz assim, Êxodo 13, do 1 ao 22. Disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo o primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto, não comereis pães asmos. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que emana leite e mel, guardarai este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos,
e o 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: é isso pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou da terra do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem em teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até os primogênitos dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abri a madre, porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isso será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia ele feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Me usa, Senhor, segundo a Tua soberana vontade, para que eu possa ser fiel às Escrituras, ó Deus. Que tudo o que eu venha a dizer aqui, ó Pai, seja para glorificar o Teu nome. E que cada um que está aqui, ó Pai, possa ser confrontado com Teu Santo Espírito e possa entender, ó Deus, que Tu és soberano sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Por isso, ó Pai, eu te suplico, Senhor, que use o Teu Santo Espírito para transformar vidas e que possam entender como é grande o Teu poder. Te oro e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem,
a grande ideia aqui é consagrar tudo e qualquer coisa ao Senhor. Você está querendo dizer que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida. E aqui, todo o contexto vai estar relatando a consagração a respeito dos primogênitos e a respeito das festas dos pães asmos. Eu vou dividir aqui, elas estão interligadas no próprio texto, em 3 sessões. A primeira sessão é a consagração do primogênito, que vai do versículo 1 e 2 até... e pula lá para o versículo 11 ao 16. E a festa dos pães asmos, os pães sem fermento, vai do versículo 3 ao versículo 10. E a terceira sessão, a proteção de Deus no deserto, vai do versículo 17 ao 22, tá? Como a sessão 1, ela só tem o versículo 1 e o 2 e pula lá para o 11, eu vou apresentar primeiro a sessão 2, que é a festa dos pães asmos, que vai do versículo 3 ao 10, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui. Versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo o primogênito que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. É meu. Segura aí essa primeira parte, para quando nós voltarmos a respeito da consagração dos primogênitos, nós vamos estar lembrando desse detalhe. Mas vamos partir para a segunda sessão, né? Que seria a festa dos pães asmos, a festa do pão sem fermento. Versículo 3 e 4. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor te tirou de lá. Portanto, não comerás pães levedados, que seria pão sem fermento. Versículo 4. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Deus determina as coisas e acontece. Deus promete as coisas e Ele cumpre. Ele não é homem para mudar de pensamento ou de promessa, tá? Ainda se refere, versículo 3 e 4, se refere à saída, o dia da Páscoa. Mês de Abibe significa o primeiro mês do ano do calendário dos hebreus. É a época da colheita, tá? Vamos adiante. E era uma ordem para não comer pão levedado. Como o pastor Rony falou, ajeita todas as coisas depressa que nós vamos sair. Não deu tempo pegar muita coisa e pegaram tudo aquilo. E pão sem fermento era o que realmente estava programado para comer durante a viagem, né? Versículo 5. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que emana leite e mel, guardarás este rito. Qual rito? Comer pão levedado, festa dos pães asmos, para que lembre-se do mês de Abibe, o dia em que eles saíram do Egito. No mês de Abibe é a festa dos pães asmos. Tinha tempo determinado esta ordem. E o que é interessante, mesmo essa saída e toda essa ordem, não aconteceu festa nenhuma no deserto. Nós vamos ver adiante. Versículos 6 e 7. 7 dias comerás pães asmos, e o 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Esta festa só será realizada depois que o povo
entrasse na terra prometida. Versículo 5 vai comprovar isso. Ó. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos jebuseus, né? Guardarás este rito. Então, é só quando estiverem na terra prometida, na terra que emana leite e mel, que é a terra de Canaã. Durante 40 anos no deserto não houve festa, porque havia muitos estrangeiros e precisavam ser circuncidados. Capítulo 12, versículo 38, vai falar a respeito disso. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados, muitíssimos animais. E eram mais de 600 mil. E nem todos eram povo de Deus, nem todos eram povos escolhidos de Deus. Certo? Vamos adiante. Versículo 8 diz assim: naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Deus dá ordem que deve contar aos filhos. Que Deus matou os primogênitos dos homens e dos animais e que também teria os ritos de ano em ano. O que é interessante, que antes do povo sair, Deus mandou um recadinho a Faraó. Ei, libera o meu povo. Libera o meu povo. E tem um versículo para provar que ele fala que o povo de Israel é o primogênito dele. Vou chegar lá. E ele disse: se não liberar o meu primogênito, vou matar os primogênitos de vocês. Tanto de animais, de homens como de animais. Olha só o poder de Deus e o que ele faz. Vocês acompanharam, alguns acompanharam a história aqui, né? E Deus mata. Deus mata. Deus permite coisas acontecer na nossa vida para que nós possamos entender o poder dele. Nós possamos entender que Deus ata a mão dos homens para que o poder dele apareça, para que a sua glória apareça. E é o que ele fez aqui com o povo dele. Versículo 9. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Versículo 9, porque jamais deveria esquecer o que Deus fez. Irmãos, trazer para vocês aqui, dentro desse contexto de versículo 8 e 9, quando ele diz assim, naquele mesmo dia, contarás a teus filhos. Trazendo para um contexto de que nós, como povo de Deus, devemos observar o que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Se nós estamos ensinando quem é Deus, e o meu testemunho está sendo contrário de quem é Deus, de quem é o Deus que eu sirvo. E aí, quando lá na frente o filho vai perguntar: que é isso? O seu testemunho, o meu testemunho não condiz com quem você está apresentando, não. E aí a causa de muitos acontecimentos que não vale a pena nem ressaltar, mas contextualizando, muitos se perdem nessa estrada, né? Versículo 9. Sim, versículo 9, porque jamais deveria se esquecer do que Deus fez. Por que ele fala a respeito na mão e no frontal? Na mão, demonstra suas obras, no frontal, demonstra sua capacidade de intelecto, de compreender quem Deus é. Memorizar quem Deus é, o que ele é capaz de fazer. Versículo 10. Portanto, guardarás a ordenança no determinado tempo, de ano em ano. É uma ordem que se estende até os nossos dias e são relembrados a cada ceia.
simbolizando o que Deus fez por nós, o que Deus fez por eles. A morte e sacrifício de Jesus na cruz demonstra isso. E é o que nós relembramos na ceia do Senhor. Agora vamos para a seção 1. Que é interessante que, se nós observarmos toda essa seção 2, fala a respeito de consagrar, de ter um rito de como proceder em obediência ao Senhor, em obediência a uma ordem que Ele deu. E não se faz diferente e até muito mais evidente a ação de Deus no sentido de que Ele pune, Ele restaura, Ele estabelece o que Ele quer, né? Seção 1, a consagração dos primogênitos. Voltando aqui ao versículo 1 e 2, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Ele afirma, é meu. Tá? Agora sim, vamos ver alguns versículos para provar, para mostrar, para comprovar aquilo aqui que Deus se refere. Êxodo 4, versículo 22. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Foi quando ele mandou o recadinho lá, né? Libera o meu povo, libera o meu primogênito, senão eu vou matar os seus primogênitos. E assim ele o fez. Êxodo 22, versículos 29 e 30. Não tardarás a trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte farás os teus bois com as tuas ovelhas. 7 dias ficará com a sua mãe, e ao 8º dia me darás. Veja só, no iníciozinho aqui do capítulo 22, 29. Não tardas em trazer ofertas das tuas ceifas, das tuas vinhas. Aí eu digo assim: o que é que nós estamos apresentando para o Senhor? O que é que nós estamos apresentando para o Senhor? O que é que nós trazemos como oferta para o Senhor? Será que nós estamos apresentando diante de Deus nossas mãos vazias? Se Ele manda de que não demore de trazer ofertas. Será que nós estamos entregando as mãos cheias de ofertas, mas o coração sujo? Deus não precisa de dinheiro, precisa do seu coração, precisa do meu coração. Ele não está fazendo conta de que, eu vou dar dinheiro, vou fazer isso, fazer aquilo. Ele não está preocupado com isso. Não demora em trazer o teu coração limpo, arrependido. Será que devemos entregar, consagrar as mãos cheias de ofertas, não só dinheiro, mas obra, na pregação do Evangelho, e o coração puro e limpo? Meus queridos, se nós observarmos aqui, até aqui, o Senhor diz que vai matar os primogênitos, e matou. O Senhor quem determina todas as coisas, e você já ouviu falar desse Deus, mas não se rende ao que Ele realmente é. Não se rende ao senhorio dele, que foi Ele quem permitiu que nós estivéssemos vivos até aqui. Foi Ele que permitiu. Não foi mais ninguém, não. Deus fez todas as coisas. A criação é dele.
Aquele que não se rendeu aos pés de Cristo é criatura de Deus, não filho de Deus. É criatura de Deus. Você foi criado por Deus. É pano para manga mais na frente. Pano para as mangas mais na frente. Mas vamos adiante. Versículo 11. Diz assim: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado. Está falando dos sacrifícios e dos ritos dos pães ázimos. Porque nós tínhamos que ensinar aos nossos filhos. Eles tinham que ensinar aos filhos deles. Nós temos que ensinar aos nossos filhos. Versículo 14, parte B. Os primogênitos são sacrificados. Os primogênitos são resgatados. E o resgate pode ser feito, ser pago por prata. As pessoas eram compradas por prata. José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Versículo 15 e 16. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abre a madre, porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Resgatar. Isso aqui é para que a gente possa realmente lembrar do que Deus é capaz de fazer. Mas, Nilton, nós estamos no tempo da graça. Nós queremos arranjar desculpas para não se submeter ao senhorio de Cristo. Deus é perfeito em todas as atitudes e ordenanças e diz como fazer. Deus cuida de todos os seus. Salmo 139, 5. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe as mãos. O Senhor cuida de nós, cuidou do povo dele. Tinha propósito e tem propósito para cada um de nós também. Não é diferente, não. Se circunstâncias acontecem conosco, é porque Deus quer que nós lembremos dele, do poder dele. Que só ele é quem é capaz de nos tirar de certas situações, de circunstâncias que são desagradáveis. Só o Senhor. E aí nós precisamos acreditar, porque Deus não é homem para mentir ou para mudar de ideia. Mas eu gostaria que os irmãos realmente entendessem que esse Deus é o mesmo Deus de hoje. E às vezes acontecem coisas que nós ficamos nos questionando. Mas por quê? Mas por quê? Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano. Por que a criatura questionar o Criador? É até inconcebível. Até. Vamos adiante. Seção 3. A proteção de Deus no deserto. Versículo 17 e 18 diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, pois que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Deus é organizado e detalhista.
Ele lembra de todas as nossas necessidades, todas as necessidades, e cumpre suas promessas. Deus é organizado. Olha quanto de gente, mais de 6 mil homens, 600 mil homens. E ele, arregimentados, é um termo usado nos quartéis, né, agrupamentos, tinha todo um direcionamento. Deus, ele se lembra de todos os detalhes. Nada passa despercebido a seus olhos. E que vocês e eu tenhamos isso no nosso coração. Que o Senhor é detalhista e Ele vê todas as coisas. Se antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já sabe, quanto mais o meu caminhar, o meu proceder. Né? Versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia ele feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Moisés também cumpre sua promessa de levar os ossos de José. Gênesis capítulo 50, versículo 24 ao 26, diz assim: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. José já estava dando um direcionamento do êxodo, do que realmente ia acontecer. Né? E Moisés cumpriu isso. Mas como é que ele cumpriu se ele morreu no meio do caminho? Né? Mas vejam só. Hebreus 11, 22. Pela fé José, próximo a seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, também como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Agora, Josué 24, 32. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo de Jacó, que Jacó comprara aos filhos de Amon, pai de Siquém, pois por 100 peças de prata. A prata está envolvida em quase tudo aqui, né? E que veio a ser a herança dos filhos de José. Alguém cumpriu o que ele tinha pedido. Deus sabia de tudo isso. E Moisés direcionou bem e chegou ao destino, né? Vocês imaginam andar com um caixão 40 anos no deserto para cumprir uma promessa feita? Tinha valor. Versículo 20 e 20 a 22. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus demonstra que cumpre aquilo que prometeu a seu povo. Você tem conhecimento das promessas que Deus tem para nós? Eu quero que vocês coloquem isso na sua mente. Se você não tem conhecimento das promessas de Deus para o seu povo, olha, para o seu povo, aquele povo que ele chama de primogênito.
Nós não somos os primogênitos. Ele apenas fez uma referência que primogênito só é um, Jesus Cristo. Nós somos filhos adotivos. Mas ele, para demonstrar, ele enfatizou meu primogênito. Faraó libera o meu povo. Deuteronômio 31, 7 e 8. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Meus irmãos, vamos entender que é o Senhor quem vai adiante. Não importa a dificuldade, projeto, anseio, é o Senhor quem vai adiante. Agora a questão é, você, eu, estamos colocando realmente o Senhor à frente de todas as coisas? Será que o Senhor está em primeiro lugar em todas as coisas na nossa vida? É para que nós possamos refletir a respeito disso. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É promessa. O Senhor não é homem para mudar de ideia ou para mentir. É promessa dele. Aí, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele deu ordens. Só vai haver festa quando entrar na terra prometida. Só vai haver sacrifício na terra prometida. E a promessa de que ele não ia abandonar. Não se apartou do seu povo a nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. Promessa, guiando, ele ia à frente. E é fato lembrar de que se nós não colocarmos o Senhor diante de todas as coisas, nós quebramos a cara. É fato isso. Analise seu contexto de vida. Analise o processo que você caminhou. Vou nem falar de mim, que a situação realmente foi misericórdia. Entende? O Senhor é quem chama, o Senhor é quem resgata. 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo. Meus amados, nós temos que observar, a história não está aqui à toa. Tantos acontecimentos não estão à toa. O Senhor quer que nós tenhamos esse encontro com a verdade, do que Ele é capaz de fazer. Agora, não adianta você ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus e quem Ele é, sem não haver mudança no coração. O que é que nós estamos entregando ao Senhor? Mãos cheias, muita oferta, vou dar dinheiro, vou fazer tudo, mas o coração sujo, pecado reinando dentro de você. Vamos à conclusão. E a questão das aplicações, eu gosto sempre de estar trazendo sempre alguma coisa dentro do próprio contexto que fica bem mais forte, né? Mas são 4 perguntas apenas, para que você fique remoendo a respeito dessas perguntas. A quem você vai consagrar a sua vida?
Lembrando que, se você consagrar a sua vida a você mesmo, você vai fazer tudo aquilo que você gosta, mas o seu destino é certo. Você está entregue a você mesmo. E quem não sabe para onde vai, está perdido, né? Segunda, o que você está apresentando a Deus? Minha presença todo domingo na programação da igreja, estou apresentando isso a Deus. Mas como é que está seu coração? Como é que está as suas atitudes diante do povo, diante do seu ciclo de amizade? Quanto de trabalho você tem apresentado ao Senhor? Olha que nós fomos escolhidos para um determinado fim. Glorificar a Deus, pregar o evangelho de salvação. E aí nós nos guardamos, nos resguardamos na nossa própria preguiça e não cumprimos a ordem que Ele nos deu de pregar o evangelho. Porque Deus não precisaria de nós. Ele tem poder suficiente para converter a hora que Ele quiser. Mas Ele não vai estar falando em voz audível, dizer assim, você tem que se converter, meu filho, venha para mim. Não. Ele decidiu usar o homem para que esse evangelho chegasse a cada um. E qual a sua avaliação sobre você mesmo na obra de Cristo? Essa é para, rasgar o coração e dizer assim, como eu sou falho. Eu não faço nada pela obra do Senhor. Eu não estou cumprindo nada que o Senhor me ordenou. Nada. Não, mas eu sou bonitinho, eu estou ali saindo na foto, no meio dos irmãos. Doce engano. Isso não leva ninguém à eternidade com o Senhor, não. Que o Senhor possa realmente fazer a obra de transformação em nosso coração. Que a nossa dedicação seja completa. Que nós possamos guardar no coração todo esse ensinamento. Porque o Senhor nos resgatou, foi para isso, para glorificá-lo. Toda honra e toda glória seja dado a Ele. Somente. Como o evangelho vai chegar no ciclo de amizade do Renan, se não for através dele? Porque os amigos do Renan confiam no Renan, não confiam no Newton. O Senhor precisa do seu coração quebrantado, a ponto de o seu ciclo de amizade ser confrontado também com a palavra. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. O evangelho vai chegar na tua casa através de ti. O Senhor te resgatou primeiro. O Senhor te escolheu primeiro. Mas cabe ao Espírito Santo de Deus lhe presentear com a salvação. Por isso, creia em Deus. Confie nele. Coloque o Senhor diante de todas as coisas. E só Ele pode fazer por nós. Só Ele é capaz de executar todas as coisas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e Pai, quero te agradecer por esse momento, Senhor. Suplicando a Ti, Senhor, Tuas bênçãos, suplicando a Ti que essa história, ó Pai, que assim o Senhor nos deixou aqui nas Escrituras, possam nos abrir a mente e os corações para que possamos entender quem realmente Tu és, ó Pai. Tu és soberano sobre todas as coisas. Suplico a Ti, o Teu Santo Espírito, ó Pai, que haja transformação, que o Senhor possa agir e aquele que assim foi escolhido Teu, ó Pai, possa se render aos Teus pés e entender que é totalmente necessário para que se arrependa e possa ter a Ti, Senhor, como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu suplico as Tuas bênçãos para o restante do dia, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.